Questionado por alguns, Felipe Luiz segue a pleno vapor à frente do Mengão e o nosso treinador, está há pouquíssimos dias de fato fazer história. Gente, o Flamengo vem promovendo uma verdadeira reformulação no futebol sub-20 do clube. Cara, e aquilo, ainda vai entrar dinheiro pesadíssimo só por conta desta revolução, além daquele que já entrou. Bora falar desses valores. Por falar em valores, bora dar aquela última arrematada sobre a janela de transferências, né, do nosso mais querido. Tem notícias sobre Guilherme Varela sendo preterido para deixar o clube, tem a renovação de contrato com a Arrascaeta, enfim, tem uma penca de notícias deste conteúdo. Então, bora lá. Gente, seja bem-vindo, torcedor do mais querido. Puxa aí uma cadeira e a partir de agora vamos falar sobre tudo o que está acontecendo com o Mengão neste exato momento. Muito prazer, meu nome é Fábio Saoza e antes de dar continuidade, peço encarecidamente seu like, sua inscrição com o sininho ativado, compartilhamento, seu comentário acerca dos assuntos aqui abordados, seu hype acima de tudo, dá aquela hypada maneira para impulsionar o nosso projeto e, claro, para aqueles que podem somente, se puder assinar o clube de membros, assim o faça, pois ajuda bastante. Valeu, gente. Agradecendo aí aos patrocinadores do canal, que realmente vocês fazem a diferença. Nação Rubro-Negra, Felipe Luiz, tá? Felipe Luiz é um treinador que ele é questionado por parte da torcida, muito por conta dos vacilos, né? Eu mesmo sou o tipo de analista rubro-negro que adora o Felipe Luiz, mas quando eu percebo que ele dá aquela vacilada, eu me reservo ao direito de vir aqui e falar, como por exemplo no jogo contra o Grêmio. Eu acho que ele abriu o meio campo de bobeira, mexeu errado, poderia ter colocado ali mais homens no meio campo, fazer um 4-4-2 e assim controlar o jogo e partir para o 2-0 e não terminar com 1-1. Mas isso aí é aquilo, né? Águas passadas não movem moinho, já foi. Fato é que por conta disso, Felipe Luiz ainda tem a certa relutância de alguns torcedores, tá? Mas, cara, o Felipe Luiz, olha aqui, ele tá há poucos dias de fazer história. Fazer história que é o seguinte, cara, poucos treinadores chegam no Flamengo e completam um ano à frente do clube. Poucos, sem sacanagem, Flamengo de fato mói treinador a dar com pau. Isso tende a mudar pelo profissionalismo implantado pelo BAP, né? Isso tende a mudar. Então o Felipe agora no dia 30 de setembro completa um ano à frente do Flamengo e olha os números do Felipinho, olha que coisa sensacional e de fato é histórico, mano, é histórico. Vai fazer um ano dia 30 de setembro, daqui para lá serão mais 5 jogos, 3 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Libertadores. Felipe Luiz tem 64 jogos até então, vai fechar com 69, né? Mas desses 64 já completados por ele, foram 43 vitórias, 43 que ficamos muito felizes por conta do Felipe, cara. 15 empates e somente 6 derrotas. Um universo de 64 jogos, perdeu somente 6, cara. É menos de 10% da coisa, né? Impressionante, impressionante. Aproveitamento altíssimo. O Flamengo do Felipe marcou 116 gols e tomou somente 36. E conquistou 4 títulos. Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, Campeonato Carioca e também a Taça Guanabara, sabe por quê? Se levantou o troféu, é contado como título, então são 4 títulos em 11 meses, vamos considerar assim, e vem mais coisas bonitas pela frente, valeu? Obrigado, Felipe, que continue assim, só não precisa ser tão a ferro e fogo, vamos ser um pouquinho mais maleável, né, meu querido, que a coisa funciona. Gente, a base do Flamengo, Sub-20 especial, vem atravessando um momento muito delicado. Essa que é a verdade, sabe por quê? O Flamengo está promovendo uma reformulação geral. Tu sabe quantos jogadores Sub-20 o Flamengo já dispensou? Sub-20, não estou falando contexto geral, estou falando só do Sub-20. Foram 23 jogadores. É porque a gente fala em Lohan, em Chola e Matheus Gonçalves e pensa que fica só nisso aí, mas não, gente. Foram 23 jogadores.
2 goleiros, dentre eles o Lucas Furtado, o Lucian, defensor, Gustavo, defensor, uma porrada de menino no ataque, o Ryan Lucas foi embora, aí tu pega ali o Matheus, o Lohan, o Chola, cara, foram 23 jogadores, 23, é muito jogador, né, gente, é muito jogador. E o Flamengo fez negócios, assim, interessantíssimos, como, por exemplo, a venda do Lohan, né, que o Flamengo ainda fica com 50%, 4 milhões que vão pagar no Lohan lá na frente, o Flamengo pegou agora 500 mil, depois pega 4 milhões, 50% do jogador continua com a gente. O Flamengo tem prioridade de recompra lá no futuro. E o próprio Matheus Gonçalves, que vendemos por 9 milhões de euros, ficamos ainda com 20% do menino. Então é o tipo de garoto que vai dar lucro pro Flamengo logo, logo, não tenho dúvidas disso. E apesar de toda essa movimentação, toda essa benéfice financeira, o Flamengo ainda tende a arrecadar somente com os bônus propostos nos contratos dessa meninada, papo de 100 milhões nos próximos meses até. Então assim, Flamengo se desfaz de 23 meninos do Sub-20, tá pegando a grana de cada um desses acordos e ainda fica ali pendente cerca de 100 milhões de reais só dessa meninada. Isso de bonificação. Agora tu imagina quando esses moleques de fato começarem a desenvolver lá fora e começarem a saltar de clube em clube. Flamengo vai viver ganhando dinheiro em cima deles. Maneiro, cara, maneiro. Parece uma coisa dramática e pesada você mexer tanto assim na estrutura do Sub-20, mas não. É aquilo, é um ciclo, é um novo ciclo sendo iniciado, né? Já que ganhamos o Mundial de Clubes aí, né? O Sub-20 fomos bi. Ganhamos a Libertadores, mas perdemos o Brasileirão, perdemos o Carioca e a Copa do Brasil, não importa. Agora virou tudo novo de novo e vamos para um novo ciclo Sub-20 e assim seguir conquistando as melhores competições da categoria. Gente, Guilherme Varela está sendo preterido para deixar o Flamengo. Lembrando que a janela de transferência ainda permanece aberta pelos próximos 10 dias. Tem mercado que só vai fechar lá no dia 12, como por exemplo o do México e o da Grécia. São os mercados que mais vão demorar para fechar. O da Rússia fecha no dia 11, da Arábia fecha no dia 10, Ucrânia, Croácia fecha no dia 5. Então tem negócio para acontecer. E estão olhando ali o Varela, filho. Chegou uma proposta do mundo árabe, tá? Do mundo árabe, um clube do Catar que engloba toda aquela região árabe ali. E o Flamengo está reticente. Os valores não foram divulgados, mas sim, podemos de fato perder o Varela, o que para mim seria uma tragédia institucional. Volto a dizer, o Varela para mim é titular absoluto, tem que ser ele, não tem essa de Royal, joga bem mais do que o Emerson Royal, tá demonstrando isso e segue como figura central ali no nosso esquema, tá? Perder o Varela é uma tragédia institucional, tomara que o Flamengo não caia nessa esparrela. Da mesma forma que negou a proposta pela saída do Pedro, 20 milhões de dólares, tem que negar a saída do Varela. Renovação de contrato do Arrascaeta. Os empresários estão no ninho do urubu para conversar com o José Boto. O assunto ganhou força, o assunto esquentou e é de interesse do Flamengo dar aquela moral para o nosso uruguaio. O uruguaio voltou a viver um belíssimo momento. Vocês estão vendo como é que o Arrascaeta está performando. Eu acho muito justo, né, que o Flamengo assim o faça. Merece uma renovação? Merece. Bom, bota aí 2, 3 anos? É evidente que não. Mas um ano, até porque o contrato aí termina no final de 26. Meter mais um ano até o final de 27 com cláusula de renovação automática para 28, eu até aceito, dá uma valorização financeira e assim vai. Merece, cara, merece. O que não pode é chegar para o Arrascaeta e falar, vou renovar até 2030. Aí é loucura, dá loucura total. Mas imagino que o Boto, por ser profissional, vai fazer um contrato que fique bem para o Arrasca e que fique bem também para o Flamengo. O Arrascaeta que nesse momento está treinando com a seleção do Uruguai. Ele, o próprio Varela e também o Matias Vinha, que apesar do Felipe não usar, o treinador do Uruguai o usa da mesma forma o Carrascal na Colômbia. Poderia ter jogado contra o Grêmio, mas não, Felipe Luiz não o colocou. Aqui, gente, a janela de transferências tem sido um assunto em voga no dia de hoje por conta dos valores que o Flamengo investiu, né, cara? O Flamengo gastou cerca de 270 milhões e arrecadou cerca de 370 milhões, com lucro de 100 milhões arredondando a grosso modo. É uma informação bacana, bonitinha, parará pão duro, mas ela é um pouco controversa. Os valores reais não são muito bem assim, não.
Flamengo gastou mais do que 270 e de fato deve ter arrecadado 370, um pouco mais, um pouco menos, que seja, mas não importa, cara. Porque eu digo assim, o Samuel custou 22, tá? Milhões de euros, mas fica 3 milhões de bônus. Isso vai ser pago lá na frente. Conta começar a janela, mas vai ser pago lá na frente. O Carrascal custou 12, mas tem 2 milhões de bônus, também será pago lá na frente. Então, fora isso, tem uma luva que o Flamengo tem que pagar ao Saúl, embora o Saúl venha sem contrato, não estava vinculado ao Atlético de Madrid no momento da negociação, mas o atleta e o staff pede uma luva particular, então tem um dinheiro extra para o Saúl e assim por diante. Teve também dinheiro extra para o Jorginho quando ele vem do Arsenal. Eu considero que a contratação do Jorginho também vale para essa janela de meio do ano, afinal de contas ele chegou antes da Copa do Mundo de Clubes, não no início do ano. Então o Flamengo, cara, em suma, gastou bem mais do que 270. Coloca aí só de bônus para Lino e para Carrascal 5 milhões, 5 vezes 5, 25, mas os quebrados 30 milhões. Então, de 270 cai para 300 milhões, 300 milhões. Pega uma luvinha ali do Saúl, pega uma luvinha do Jorginho, bota aí mais uns 20 milhões em cima, 15 milhões, 20 milhões. Então, cara, 300 e pouco milhão, 320 milhões que o Flamengo gasta nessa janela. Então, o valor real não é 270, o valor real é de 320, 315 a 320, 325. Tá certo? Claro que isso aqui é uma informação clara e transparente, mas de forma alguma para poder dizer que o Flamengo gastou muito. Não, o Flamengo gastou o necessário e ainda assim continua com superávit no mercado, é o que realmente interessa. Então parabéns ao Flamengo, parabéns à diretoria no caso, e o Flamengo não só contratou, mas contratou muito bem. Essa é a parada, contratou e contratou muito bem. O estádio do Flamengo, né? Tá todo mundo aí falando de novo no estádio. O BAP falou, a Flamengo TV, que construir o estádio até 2029 é inviável. A gente sempre tem um pensamento muito claro com relação a isso. O estádio ele é fundamental, mas não é primordial. O Flamengo tem o Maracanã para performar. Dá para, de fato, construir esse estádio sem pressa, tá? Só que o modelo que o Flamengo está buscando, eu considero um modelo equivocado. O Flamengo, de fato, não precisaria colocar as mãos nos bolsos para poder pagar essa obra. O Flamengo tinha que chamar um investidor, um parceiro, uma W Torre da vida e simplesmente oferecer o terreno e falar, constrói aí e depois tu explora por 30, 40 anos, tá certo? Faz o mesmo modelo que o Palmeiras fez com a W Torre e deixa a vida seguir, mano. Deixa que os caras construam o estádio pra gente. Eu sei que o BAP diz, vamos construir, mas não inauguraremos em 2029. Vamos inaugurar um pouco mais pra frente, vai demorar um pouco mais. Porque se tu quiser o estádio para 2029, obrigatoriamente o clube tem que virar SAF, tem que ter um investidor para comprar parte do clube. Isso o Flamengo não quer. Ele vai seguir, BAP, priorizando o time, a instituição, o time, né, para conquistar campeonatos, né? Por um lado, o BAP tá certo. Eu prefiro troféu levantado do que estádio construído a princípio, tá? Até porque dá para construir estádio sem pressa. Então, nesse caso, o BAP tá certíssimo. Valeu? Para você que tá esperando o estádio ser inaugurado, vamos lá, gente, vamos se cuidar porque ainda tem muito tempo para poder esperar. Basicamente é isso, gente. Amanhã tem o julgamento do Bruno Henrique, tem mais questões do Mengão, enfim, vai sempre ter, né, gente? O Flamengo tá de folga, a folga termina quinta-feira, né? Os caras voltam a trabalhar na sexta-feira, aí a coisa começa a esquentar de novo, mas sempre tem coisa para falar do Flamengo. E sempre quando tiver, estaremos voltando aqui para contar para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado. Peço aí de novo o seu engajamento para impulsionar o nosso material. Muito obrigado a preço de todos. Agradecendo os amigos que estão sempre comigo. Valeu? Então é isso, ó, like, inscrição, compartilhamento, comentário, bora juntos. Valeu? Saudações rubro-negras, gente. Até a próxima aí. Valeu, grande beijo aí para a turma de Santa Catarina, que é de onde eu estou baseando este material. Valeu, saudações rubro-negras. Obrigado.